A Polícia Federal do Lula, segundo Flávio Dino, prende general e outros 4 por suposta tentativa de golpe. A Gazeta do Povo sempre com esse jornalismo criterioso. Suposta tentativa de golpe. Foi tentativa de golpe. A Globo disse. A Globo disse, assim como a Globo disse que o ministro Alexandre de Moraes levou um tapa na cara em Roma. E o filho dele, um imberbe de 30 anos de idade também. A Globo diz, aconteceu, porra. Então, 4 presos porque iam tentar matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes junto. E agora eu vou revelar o que aconteceu aqui. Extra. Furo de reportagem. Eu não sei se eu vou lembrar tudo, eu não anotei. Então vai ter que ser de cabeça. Mas é mais ou menos assim. Vocês pegam o big picture. Tá? Bolsonaro deixou, inclusive por escrito, vou dar um golpe. E assinou Jair Bolsonaro. Para poder viabilizar esse golpe, ele pegou as joias sauditas e mandou o Mauro Cid vender aqui nos Estados Unidos. Com esse dinheiro, ele ia pegar e comprar estilingues e bolinhas de gude, mandar por uma máquina do tempo, porque acho que isso foi depois, para os rebeldes do 8 de janeiro, que iam pegar bolinhas de gude e estilingue aos montes e jogar nas vidraças do Congresso e do STF. Enquanto, e aqui é um truque brilhante, Débora, disfarçada a vida inteira de cabeleireira, teve até 2 filhos para disfarçar melhor da polícia, assim como os espiões russos faziam muito. Eu estou vendo muita série The Americans. Teve 2 filhos. Olha que plano mirabolante de longuíssimo prazo. Só para poder disfarçar. Enquanto Débora pegava seu batom atômico, escrevia, perdeu o mané numa estátua, para deixar claro que vai implodir tudo, não vai sobrar pedra sobre pedra do sistema. Enquanto isso, militares kids pretos, ou kids Hall, sei lá, iam cercar o Alexandre de Moraes, envenená-lo, enforcá-lo, que é para garantir que o serviço foi bem feito, e de tabela, não se sabe muito bem ao certo como, iam pegar o Lula e o Alckmin também, que não estavam acompanhando, nem seguindo, nem nada, mas iam fazer o serviço completo. E aí, finalmente, sem um disparo, sem um tanque nas ruas, o golpe teria sido dado. É brilhante. Tudo isso orquestrado na casa do Braga Neto e em trocas de mensagens de aplicativos. Caso único na história de um golpe com assinatura, com impressão digital, com minuta assinada, impressa. A brilhante jornalista imparcial Eliane Cantanhede já tinha dito, né? PF ameaça anular acordo de delação do Mauro Cid, porque ele não contou tudo o que sabia. Alguns bolsonaristas disseram, não encontraram nada no cartão de vacinação. Ah, sim, tinha que adulterar o cartão de vacinação para vir vender as joias. Tudo se encaixa! Tudo é brilhante o golpe, brilhante. Puta, cara, que esquece Sidney Sheldon, esquece a Agatha Christie, meu Deus do céu, eu fico até arrepiado. Que golpe! Então tinha um cartão da vacina também, para poder entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Não que nem forjaram a entrada do Felipe Martins. Outra coisa. Então a Eliane Cantanhede já sabia que o que pegaram do Mauro Cid não deu em nada. Então já sabia que iam atrás dele de novo para entregar alguma coisa. Porque é assim que se faz numa democracia. O Beria explicou isso na União Soviética, um regime democrático. Me dê um nome e eu te entrego o crime. Então, fizeram pesca probatória com o Mauro Cid, com o pretexto do cartão da vacina, pegaram o telefone dele e não encontraram nada. Mas agora, com uma empresa ultra mirabolante de Israel, Celebrat, eles conseguiram ir nas nuvens do Signal e ler todos os signals. E ali está muito claro que havia esse golpe que eu descrevi agora, exatamente ele, passo a passo, tudo documentado, assinado, passo a passo, registrado a ata da reunião, no cartório, estava tudo lá. Por exemplo, olha só, estou na posição.
diz a mensagem de um dos kids pretos aí. Tô na posição. O que tô na posição pode querer dizer, além de tô na posição esperando a ordem para matá-lo, enforcado ou envenenado, Vossa Excelência? Tô na posição. Qualquer um consegue ler, não nas entrelinhas, mas nas pós-linhas, no PS, pós-scriptum. Então, tá tudo muito claro. Tá tudo muito transparente. Impacientes com o Bolsonaro, militares alvos da PF usavam até palavrões. 4 linhas é o cacete, escreveu um deles. Meu amigo, quando o cara chega no ponto de usar um palavrão, é porque ele já está praticamente colocando em exercício o plano de matar alguém. Alguma vez na vida você soltou algum palavrão sem que você quisesse matar alguém? Então, veja, soltaram até palavrões. Braga Neto planejou tentativa de execução de Lula e Alexandre, segundo a PF, lulista. Estranho, porque o Braga Neto não foi preso, nem o general Heleno, né? Em compensação, foram presos militares que fazem a segurança de chefes de Estado. Isso é um pouco estranho. Mas o Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe. Aponta a impecável investigação da Polícia Federal. A mesma que me investigou numa compilação de tweets e ainda não concluiu nada. Mas eles chegam lá. Eles chegam lá. Então, é uma investigação impecável. Investigaram o Oeste. Na Oeste não encontraram nada. E aí receberam a ordem. Use a criatividade. Estão usando a criatividade. Porque precisam salvar a democracia. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. Se fosse, o Hélio Schwartzman estava preso. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes. Está na lei, né? Mas está na lei. O Bolsonaro me mandou isso aqui hoje. O único que sofreu uma tentativa real de assassinato nos últimos anos foi o próprio Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Esse fato a PF sempre se esquivou de apurar, sequer o sigilo do Adélio foi quebrado, porque é preciso manter o sigilo das pessoas, ora bolas. O delegado encarregado do inquérito, que ignorou mais de uma dezena de indícios, ocupa hoje a diretoria de inteligência da PF do PT. Ora, quanto à isenção. Não há por que duvidar da isenção. Só porque um juiz lá usava a senha Lu22, não quer dizer que ele seja lulista. Já o Ramagem não podia assumir a Polícia Federal porque era próximo da família Bolsonaro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depende de quem. Se é de direita, é óbvio que tem que impedir essas coisas. Se é de esquerda, tem um salvo-conduto, porque tem nobres intuitos. Os bolsonaristas não entendem isso. Use sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes, ao pedir investigação contra o Oeste. Então, estão usando a criatividade. E você vai condenar a criatividade? Você não tenta educar teu filho estimulando que ele seja criativo? Ou você quer que ele seja cabeça de planilha, que só faz o que está na lei? O Barroso, outro dia, usou um exemplo ótimo de criatividade para driblar as leis. Para comer o docinho que não podia, para fumar na sala que estava proibido fumar. Ele deu mais de um exemplo sobre a criatividade da interpretação jurídica. Ele é o guardião da Constituição, o que não o impede de ser criativo, junto com seus comparsas, com os seus colegas. Então, tudo bem. Temos esse histórico um pouco agressivo do nosso lado esquerdista. Vai morrer gente, Gleisi Hoffmann. Vamos incendiar o país, Boulos. Vamos fuzilar, professor. É preciso derramar sangue, Benedita. Eles vão apanhar nas ruas, Dirceu. Vamos fazer uma guerra civil. Sei lá quem é esse aí, presidente da CUT. Mas são companheiros usando uma figura de linguagem. É muito diferente de quando alguém vira e fala: puta, eu queria o Lula morto. Isso é um plano minucioso de assassinato. Percebe? Eu me dei o trabalho porque eu faço jornalismo, padrão Globo. Não, aí eu não precisaria ter feito isso.
Tá bom, nesse caso eu tive um deslize e mandei um esquema meio Gazeta do Povo, Revista Oeste. Eu fui ler a decisão do Alexandre de Moraes. E claro, algumas pessoas podem virar e falar assim, já não salta aos olhos o fato do Alexandre de Moraes ser o principal alvo do plano mirabolante de assassinato. A gente fica na dúvida se enforcado ou envenenado. Mas ele é o principal alvo dos conspiradores. E ele assina as ordens para a Polícia Federal? Sim. Mas olha que conspiração. Então tem que ser ele, porque não dá para lançar mão de firulas jurídicas nessa hora. Só porque juiz não pode decidir sobre o seu próprio caso? Estaria suspeito? Isso vale para a primeira instância e segunda instância, não nos deuses do Olimpo. Então veja, olha quantos crimes perigosos. Ataques virtuais a opositores. Olha isso, gente. Ataque às instituições, leis críticas ao STF e ao TSE, ou ao processo eleitoral. Criticar o processo eleitoral, gente, numa democracia. Onde isso vai parar? Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta de direito. Estado de Direito, com algodão doce, Bíblia e bandeira. Ataques às vacinas. Atacaram as vacinas. O Lula deixou milhões e milhões de serem destruídas. Isso não foi um ataque, mas criticaram as vacinas. Isso é ataque. Criticaram o lockdown. Não pode, gente. Não pode criticar o lockdown. Isso está na decisão de hoje, para a prisão de 4 pessoas militares. O uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens, como, por exemplo, cartões corporativos, que a Janja reclama humildemente que não tem acesso. Inserção de dados falsos de vacinação. Olha lá, apareceu tudo. Eu só senti falta do tapa que o Alexandre levou no aeroporto de Roma, que tinha que estar aí para mostrar mais claramente ainda, se é possível isso, com que estamos lidando, com que tipo de organização criminosa estamos lidando. E tudo leva a Jair Messias Bolsonaro. É o novo PowerPoint do Deltan Dallagnol, só que muito mais robusto, como vocês estão vendo. E o Alexandre de Moraes é tão cioso do seu trabalho jurídico e tão seguro de que tem fartas provas, não é nem evidência, que ele deixou de fora o tapa que ele levou, que é uma ameaça ao Estado de Direito, sendo ele o próprio Estado de Direito. E não foi bem um tapa, não teve como provar isso, enfim, mas a Globo fez um desenho em quadrinho que podia ser anexada como prova robusta nos autos do processo. Eu sempre digo envenenado ou enforcado porque há relatos contraditórios aqui. Podemos identificar quem planejou enforcar Alexandre de Moraes, diz o diretor da PF. Militares tramaram ação em aplicativo e planejavam envenenar Lula, diz PF. Então era o Lula ia ser envenenado e o Alexandre de Moraes enforcado. Agora eu entendi. Eu tinha visto uma versão de arrastar ambos pelos cabelos em praça pública, mas isso não faria sentido porque o Alexandre de Moraes não tem cabelo. Leandro Ruschel, esse é um novo Estado democrático de direito. Primeiro você chega às conclusões, depois você investiga. Mas muitas vezes é preciso fazer isso, Ruschel, quando já se sabe quem são os elementos perigosos na democracia. Então, é assim que o Maduro faz, por exemplo. Ele sabe quem oferece ameaça à democracia. Todos os seus opositores e críticos. Então ele vai lá e persegue, prende, tortura, desaparece. E, eventualmente, processa, investiga e condena. Porque ele está salvando a democracia. Os paralelos entre Brasil e Venezuela não são tão evidentes assim por acaso. É porque um se inspira no outro. São democratas. A Janaína Pascoal pede mais transparência. Dada a gravidade da decisão, né, e do que está sendo exposto, por que não tornam todos os processos acessíveis? Por que o sigilo? Por que nós não podemos ver tudo isso que tem nesses celulares, nessas conversas? Se são planos detalhados, por que não abrem os planos todos, detalhe por detalhe, que nem eu estou fazendo aqui? É um bom ponto. É um bom ponto da Janaína. É que o Alexandre de Moraes é muito preocupado com o Estado de Direito. Então, até a conclusão final, ele não vai abrir. Ele nunca abriu, por exemplo, o meu processo. Eu já cansei de pedir isso. Aí, todo mundo vê a compilação dos tweets que o Tagliaferro fez para ele.
Ele até hoje não abriu, eles continuam me investigando. Lá se vão 2 anos, eu estou sem passaporte, eu estou sem conta bancária, eu estou sob censura nas redes sociais, mesmo falando tudo isso que eu estou falando de positivo deles. Veja como eles são ingratos. Acima de tudo, ingratos. E ele não tira o sigilo. Nem eu pedindo, para ele mostrar tudo que ele conseguiu, porque era um outro Constantino. Estou muito arrependido de não ter defendido o comunismo do Foro de São Paulo. Gilmar Mendes, elencando tudo que foi feito por esses deuses da democracia para salvá-la, ele diz: o tribunal cumpriu um papel importante em vários momentos, devolvendo a normalidade política. Olha como o clima é normal no país hoje em dia. E tenho muita honra de ter participado da votação na segunda turma, que restaurou os direitos políticos do presidente Lula. Fico muito tranquilo de ter liderado esse entendimento. E o tribunal agiu corretamente. Alguns teóricos da conspiração podiam dizer que o Jaba está tentando obter algum tipo de crédito e leverage com os petistas. Lembrando quem foi que botou o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin. Eu vejo apenas alguém que fez muito pela democracia brasileira. E tudo bem, um momento ou outro de falta de humildade, tudo bem ele querer esses créditos. Ele tem. Ele tem, vamos sempre lembrar disso. Foi Gilmar Mendes quem tornou possível a volta de Lula. Vamos sempre lembrar disso. Merval Pereira, no Globo, chama a atenção que não há ainda essa normalidade política toda, porque temos sementes envenenadas. Esse clima violento na política brasileira que precisa ser contido. E não pense você que ele está falando daquela lista de quem falou: vamos derramar sangue, eles têm que apanhar nas urnas, vamos ter uma guerra civil. Ou até mesmo quem deu uma facada em Bolsonaro. Tudo isso, bobagem. O clima violento mesmo, vem da direita bolsonarista. Vem da direita bolsonarista por leniência das autoridades. Então, não tem que se discutir anistia. Pelo contrário, tem que prender todo mundo e condenar 70% do Brasil a 15 anos de prisão. Somente assim teremos paz, normalidade política e institucional e a democracia salva. Se prendermos 70% do povo brasileiro, condenando todo mundo a 15 anos de prisão. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser.